Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 35. No capítulo passado a gente viu a restauração da aliança, que ela havia sido quebrada, né? O pessoal lá no pé do Monte Sinai havia adorado a um bezerro de ouro, e a gente viu Moisés então subindo novamente para o Monte Sinai para ter um encontro com Deus, sendo realmente esse intermediador entre um Deus santo e o seu povo pecador. E a gente viu, né, ao longo da leitura que Moisés ele realmente tinha um relacionamento e uma intimidade com Deus. Mas Moisés, ele não se igualava a Deus, ele não achava que ele era igual a Deus. Ele apenas contemplava e adorava o privilégio de conversar e estar na presença dele. E no capítulo de hoje, na verdade no capítulo 35 até o capítulo 39, a gente vai ver a maneira como o tabernáculo foi erguido. Até agora a gente viu Deus revelando para Moisés, Deus falando assim, Moisés, eu quero que você construa isso, construa isso, construa isso. E agora a gente vai ver eles construindo, né? A gente vai ver como eles fizeram os móveis, como eles fizeram as vestes sagradas, como eles confeccionaram essas vestes. E a gente vai ver, na verdade vai ser um pouco repetido, mas a gente vai ver que é muito importante, porque tudo isso nos mostra que eles foram fiéis à palavra de Deus, eles obedeceram totalmente o que Deus havia instruído para Moisés, tá bom? Antes da gente começar a leitura do capítulo, eu queria fazer um pedido para vocês. Pessoal que está me assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, compartilhe, vamos fazer a palavra de Deus chegar a muitas pessoas. Então vamos começar a leitura. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes, são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Então aqui, Moisés, ele ajuntou todo o povo e ele fez esse pronunciamento. E mais uma vez a gente vê Deus aqui exortando o povo, preocupado, né? Deus estava preocupado com essa questão do sábado, onde eles deveriam separar um dia de descanso para desfrutar do Senhor, né? Para adorá-lo, para relembrar, né, os milagres, os prodígios e as maravilhas de Deus, a providência de Deus, né, o cuidado dele sobre a vida do povo. Então eles deveriam separar, era uma obrigação deles separarem um dia para eles, um dia do Senhor, vamos dizer assim. Então talvez a gente comece essa leitura e fale assim, nossa, o que esses versículos têm a ver com a construção do tabernáculo, né? Então a gente percebe tem tudo a ver, porque Deus ele estava dando um trabalho para eles agora começariam a construir a morada dele, mas Deus está dizendo assim, olha, vocês vão começar a trabalhar, mas primeiro vocês devem descansar em mim, vocês devem desfrutar, vocês devem me desfrutar, né, antes de começarem a construção dessa morada, porque como a gente já como na verdade eu já havia dito nos vídeos passados, a primeira coisa que o homem fez depois que ele foi criado por Deus foi descansar com ele. Então, Deus criou o homem no 6º dia. Então, Deus trabalhou, né? Criou tudo. E no 6º dia ele criou o homem. No 7º dia ele descansou. Então, o 7º dia, na verdade, era o primeiro dia para o homem. E ele descansa no Senhor. Então, isso aqui é um ensino que a gente deve levar para a nossa vida diária. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor, ouro, prata e bronze. Estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo de unção, e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Então aqui, né, o convite a fazer essas ofertas havia sido feito, né, para aqueles que estavam dispostos a levar esse material que eles estavam precisando, né? Aqui a gente consegue ver claramente que não havia uma pressão sobre o povo, né? Não era, olha, você tem que fazer isso, senão você vai ser expulso, não era nada disso, era um convite, né, para que aqueles que o coração fosse tocado levasse lá as ofertas. Então, os materiais oferecidos, né, para o tabernáculo, como a gente já viu nos
vídeos passados, eles tipificam Cristo, né? Então a gente experimenta Cristo de diversas maneiras, né? O ouro representa a divindade de Deus, onde a gente experimenta Cristo como a realidade de Deus, né? Então Deus se manifestou em Cristo. A prata, ele sendo o nosso redentor, né? E o bronze como aquele que foi julgado em nosso lugar. E assim, como a gente já tinha visto nos outros vídeos passados, eu não vou citar um por um aqui das representações desses materiais, mas se você quiser, volta nos vídeos passados que é bem legal e bem interessante tudo isso, como tudo, desde o Velho Testamento, mostrando Cristo, e depois ele, há 2000 anos atrás, ele foi manifestado na figura de Jesus, amém? Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo com sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório, o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro da iluminação e os seus utensílios, e as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso, seus varais, o óleo de unção e o incenso aromático, e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o seu reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio, e as suas cordas e as vestes do ministério para ministrar no tabernáculo, no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então aqui, né, os homens hábeis, eles haviam sido convidados a participar desta obra, né? Então é interessante notar aqui que eles tinham uma liberdade em escolher, né? Eles não estavam sendo coagidos a fazer isso. Eles podiam falar assim, não, eu quero, não, eu não quero. Então o convite estava ali para todos, né? Tava assim, não, venham todos. Mas quem escolhia participar ou não dessa obra eram as pessoas, né? Então assim também acontece nos dias de hoje. A gente vê que todos são convidados a espalhar o evangelho, mas cabe à pessoa a escolher se ela quer ou não. Então aqui a gente viu uma descrição de todos os itens que eles deveriam fazer. Então depois de Moisés falar sobre todos os materiais que eles precisavam, ele agora acrescenta que seria necessário as pessoas, né? Seria necessário trabalhadores qualificados para cumprir, para executar esse projeto, né? Então, mas eles deveriam se oferecer voluntariamente. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da consagração e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia, e todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix em pedras de engastes para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os aromatas e o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Então,
Depois de Moisés ter terminado o seu pronunciamento, né, a gente viu que o povo agiu com prontidão, eles foram levar as ofertas e também se apresentar ao serviço. Então a Bíblia nos diz aqui que todo aquele que o seu coração se moveu para isso, né, aquele que o Espírito fez com que voluntariamente se apresentasse, tanto para ofertar como também se apresentar para o serviço. Então foi tanto homem quanto mulher, príncipe, então toda a congregação. E a gente também deve ser assim, né? Entregar para Deus de bom grado, entregar de coração aberto, com gratidão por tudo que Ele fez por nós e desejar servir também a Ele, não achando que isso é um peso para as nossas vidas, mas sempre com ânimo e com disposição, né? Obviamente a gente é humano, então nem sempre a gente vai nos sentir dessa maneira. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos auxilia e nos dá força para seguir em frente. Isso aí. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, e para lapidação de pedras de engastes, e para entalho de madeiras, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino e a de tecelão. Sim, toda sorte de obra e a elaborar desenhos. Então aqui a gente viu que, lá em Êxodo 31, no versículo 2 ao versículo 5, a gente viu que Deus já havia dito para Moisés que Bezalel e Aholiabe foram escolhidos por ele para ser para terem, né, essa habilidade, eles seriam dotados de habilidade, eles supervisionariam a obra e eles transmitiriam essa habilidade, eles ensinariam os outros também. Então, o Espírito de Deus os encheu de sabedoria, inteligência. Então, a gente vê aqui que eles não usaram seus próprios conhecimentos, eles não... E, na verdade, também nem era com as suas próprias forças que eles realizaram essa obra. Foi necessário que o Espírito de Deus se manifestasse na vida deles para que eles pudessem concluir a construção da morada de Deus. E assim também, né, nos dias de hoje, quando Jesus ressuscitou, ele mandou o seu Espírito para que nos servisse de consolador, mas também para fazer morada em nós e nos encher, nos transbordar, nos dar sabedoria, conhecimento, entendimento, compreensão, talento, para executarmos a obra de Deus aqui na Terra, né? Porque a gente é instrumento de Deus para que o propósito dele seja cumprido. E aqui, nesses últimos versículos que eu acabei de ler, nos ensina que havia dois principais trabalhadores, que eles eram chamados de Bezalel e de Aholiabe. Então, o primeiro, ele pertencia à tribo de Judá, né, uma tribo real, da onde viria o Messias, e o segundo pertencia da tribo de Dan, uma tribo mais inferior. Mas aqui a gente consegue ver claramente que Deus nos mostra que Ele não se importa com o nosso status, Ele não se importa com as nossas condições. Que Ele realmente quer um coração puro, um coração que o adora em espírito e em verdade. Então, depois de obter alguma experiência de Cristo, né, com os materiais oferecidos a Deus para a sua construção, ainda precisamos realizar a obra. E é preciso de muitas pessoas para que isso aconteça. Então, essas pessoas devem possuir um coração elevado e dizer: Senhor, eis-me aqui, para que Deus possa entrar e preenchê-los com seu espírito, dando-lhes sabedoria, compreensão, conhecimento, habilidades, talento e os capacitando para executar seu propósito aqui na Terra. Amém? Gente, esse é o capítulo 35. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus até o próximo vídeo.